Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões e nós pegamos hoje o livro Boa Nova, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Pegamos a página 56, o item 8, onde vem nos falar sobre o bom ânimo. E para as nossas reflexões, vou aqui ler o comentário, um diálogo entre o apóstolo Bartolomeu com Jesus. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é neste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu. Uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é neste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na hora de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores.
perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferas labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados na obcecação de sua vontade própria. Ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina. A estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Meus irmãos, bela lição, belo diálogo entre Bartolomeu e o Cristo, quando vem nos falar do bom ânimo, da necessidade que todos nós temos de acalmar o nosso coração, de olhar, como diz a mensagem, a beleza de uma flor, a paisagem bela que Deus nos oferece todos os dias, e no nosso caminhar, na nossa jornada terrena, possamos, através da calma, da serenidade, colocar em nosso coração, meus irmãos, o bom ânimo, a coragem, a perseverança de estendermos as nossas mãos fraternas àqueles necessitados. No diálogo onde Bartolomeu se sentia entristecido, Jesus o consolou com a mensagem gloriosa e edificante, colocando em seu coração a necessidade do bom ânimo, de nos abstermos das pequenas coisas da vida, os detalhes simples da nossa caminhada. Como ele diz na mensagem, meus irmãos, a beleza de uma flor, uma bela paisagem, o sol, a chuva, a natureza que Deus nos oferece diariamente. E que nós, através do esforço, colocar o bom ânimo em nosso coração e sabermos que estamos aqui, numa passagem terrena, para progredirmos, para evoluirmos, para reparar erros cometidos no passado ou talvez nesta vida. Que então, meus irmãos, perante a lição, perante o diálogo entre Bartolomeu e o Cristo, que trouxe para os nossos corações, nestas reflexões de hoje, a nossa vontade firme de renovar os nossos sentimentos, a vontade firme de sermos hoje melhores que ontem. E para isso, meus irmãos, lembremos sempre os ensinamentos de Jesus, quando vem nos falar da importância do bom ânimo, da caridade, da perseverança, da humildade que todos nós temos que colocar em nossos corações. Que através desta mensagem, desta reflexão, possamos nós estarmos sempre dispostos a seguir os ensinamentos do Cristo, praticando sempre esses ensinamentos no nosso dia a dia. É importantíssimo, meus irmãos, o esforço. É importantíssimo, meus irmãos, como nos diz a mensagem, sermos úteis na nossa caminhada. Sermos aquele irmão que olha para o semelhante, que olha para aquele necessitado e possa estender a mão. Que perante a lição de hoje, nós possamos refletir se estamos realmente sendo discípulo do Cristo, que é muito difícil seguir os ensinamentos, praticar os ensinamentos de Jesus, mas nós que já temos um pouco dos conhecimentos, dos ensinamentos que o Cristo trouxe a cada um de nós, possamos esforçar na prática do dia a dia. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, possa abençoar os nossos corações e nos conceder sempre a tua paz. Muita paz a todos.